Olá, meu amigo, minha amiga, vamos lá para o nosso 27º Pode Mais Café com PNL. Hoje com um convidado especial, um amigo querido, companheiro, parceiro de longa data, Paulo Brito. Fala um pouco para nós, começa com uma apresentação contando um pouco de você, Paulo. Olá, boa tarde, Orcelli, obrigado pelo convite, boa tarde aos ouvintes, né, do canal aqui que acompanham o canal. Meu nome é Paulo Brito, 45 anos, conheço o Orcelli, como ele disse, um pouquinho, né? Alguns anos aí. Anos. Já participamos já de alguns treinamentos juntos, né? Tive esse grande prazer e honra de estar participando desses treinamentos, conhecendo e abrindo mais. Hoje estou à frente do Instituto Alicerce, como gestor, e desenvolvo alguns outros projetos sociais. Temos também um projeto voltado em especial hoje, que surgiu logo ali com um despertar depois do curso, que é o projeto de trabalhar, né, nesse trabalho de reinserção a dependentes químicos. Isso você tá lançando agora? Sim. O teu projeto? Esse projeto é um projeto que ele já acontecia, né? O que eu falo que foi o que nos trouxe no Instituto, né? Ele acabou trazendo nós no Instituto, que nem era na época, então ainda nem Instituto era, né? Eu estava à frente de uma comunidade terapêutica e nós tínhamos um programa de reinserção para os acolhidos, né? Que tem um problema com álcool e drogas. Porque você é formado nessa área, né? Sim, sou formado em técnico em reabilitação de dependente químico. E nós estávamos ali na comunidade, imagina, 20 homens produzindo na comunidade terapêutica, e produzimos para o autossustento e sobrava, né, verduras e tal. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um projeto. Por que não fazer um projeto? Ajudar a comunidade, né, devolver para o mundo aquilo que nós estamos recebendo. Sim. E começamos a fazer uma cesta, né, de verduras, né, de legumes ali, e entregávamos em algumas creches ali da região norte. E dentro dessas creches, nós começamos a entregar na primeira creche nossa, né? Toda semana estava lá, aí eu chegava, o menino da verdura chegou, que aí era um cheiro verde, era um alface. Naquele tempo era menino ainda. Era um menino ainda, né? E tinha cabelo. E tinha cabelo. E nós chegávamos ali e entregávamos a cesta. E a diretora às vezes pedia, você não pode ajudar com isso, com aquilo? Agora era um serviço mais braçal, né? E nós ajudávamos, às vezes era fazer uma poda de uma árvore, às vezes era fazer um jardim. A gente levava os meninos lá, né, os nossos acolhidos, até para eles sentirem também úteis, né? Porque Sim. A pessoa que viveu muitos anos, né, na dependência química, às vezes do álcool... Para se socializar novamente, não é assim muito fácil, né? Eu acredito. Não é fácil. Então, imagina, o usuário ali, o cara a vida inteira só usou cocaína, usou crack, às vezes fez uso do álcool, e ele não tinha a dimensão de um dia voltar a ser útil para a sociedade. E aí, depois do trabalho, do projeto, né, nós começamos a trazê-los, né, aqueles que já estavam preparados a voltar, começar a ter um trabalho. Por quê? Você vai ter que descer a montanha, né? Você não é ficar só ali na comunidade. Sim. E nós levávamos eles ali nos finais de semana a fazer esse serviço voluntário. Aos finais de semana eles iam se sentindo úteis, né? Olha, cortei a árvore, ajudei a arrumar a cerca, e isso foi aumentando. Coisa simples, mas que para eles tinha um significado muito grande, né? Um grande significado, né? Você imagina uma pessoa que usou ali drogas compulsivamente durante... E que ninguém acredita depois também, né? Não acredita, não tem, né? Ele perdeu as esperanças, ele perdeu a própria identidade. Então, esse trabalho é um momento de você resgatar a identidade, né? Resgatar a identidade dele. E foi se dando esse trabalho. E aí começamos a dedicar mais, a ajudar um pouco mais. Foi até que um dia a diretora nos pediu, falou assim, você não pode ajudar aqui, a gente tem que formar uma nova diretoria, o pessoal não quer mais tocar, você é mais jovem, né? Na época eu era mais jovem, e nós aceitamos. E quantas creches tinha na época? Era somente uma creche. Uma creche? Era uma creche. E hoje? Hoje nós estamos, um total é de 8 creches. Senhora. 8 creches, aumentou um pouquinho a família. Um pouquinho, é? Uhum. Eu conheço algumas das creches, né? Vocês precisam conhecer, ver o carinho que tem as professoras, o carinho que é tratado as crianças, é uma coisa muito gostosa, assim, a dedicação de vocês. Até aproveitar para te parabenizar por isso, né? Só que aí você pega aquilo que você investe também nos teus professores, não só na formação técnica, mas emocional, né? Talvez seja isso uma diferença.
Não, sem dúvida, né? Eu falo assim que o grande diferencial não é só a qualificação técnica. O grande diferencial que eles têm é o chamado. Porque para você estar ali se dedicando, deixando a sua família em casa, seu filho em casa, e vai para o trabalho, né? Atravessa às vezes a cidade para cuidar do filho de alguém que você não conhece. Você tem que ter muito amor. E elas têm muito amor. Mas somente amor não é suficiente, né? Elas têm um amor, uma vocação. Então, nós, a partir desse olhar, a gente começa a falar, o que eu posso potencializar isso? Então, nós buscamos aí formações, né? Algumas das nossas diretoras já estiveram fazendo cursos com vocês, já fazendo treinamentos com vocês. Isso foi um grande divisor de águas, um grande diferencial na vida delas e daquelas unidades. Infelizmente, nós não conseguimos mandar muitas ainda, mas devagarzinho, nós vamos mandando, cada treinamento, a cada momento, nós vamos mandando algumas, participando, para elas também se conhecerem e verem a abrir esse horizonte, né? Trabalhar mais esse controle emocional, trabalhar mais essa inteligência emocional e despertar aquele amor que ela tem investido, já que já é dela mesmo, né? Ela potencializar colocando ao serviço do próximo, né? Porque, né, nós vamos voltar lá no projeto, tá? Nós vamos voltar. Mas só nesse gancho que você falou da especialização delas, né? Do amor, do carinho que elas têm. E nós, do Instituto Kaizen, né? Nós acreditamos que o ser humano, ele é um todo. Não adianta você pensar que ele vai deixar na porta da escola os problemas dele. Se ele não souber lidar com aqueles obstáculos que ele tem no dia a dia dele, ele vai levar isso para dentro da escola. Ele não vai conseguir dar um carinho para aquelas crianças que são tão carentes, né? Sim, sem dúvida. Você acredita nisso também? Acredita que tem que trabalhar esse outro lado dela? Não, com certeza, né? Até porque eles não são máquinas, né? Sim. Nós, desde outrora, nós ouvimos assim, né? O que acontece do portão para fora fica, né? Não tem como, né? Não tem como, porque você não é uma máquina, você é um ser humano, né? São mães, são esposas, são filhas, né? E que tem toda a sua dificuldade, como qualquer outro ser humano. E quando elas entram na escola, né? Por mais que elas tenham que trabalhar mais esse lado, e têm trabalhado, elas também têm as contas para pagar, tem os boletos, tem os problemas em casa, né? O trânsito, às vezes, é aquele dia que não flui. Então, são normais, são pessoas normais. Passa raiva, passa medo, passa tudo igual todo mundo, né? Não são máquinas, né? Apesar de ser... Eu falo assim que elas não são profissionais diferenciadas, né? Elas não são heróis, porque heróis é na nossa ficção. Elas são super humanas, né? Porque elas desenvolveram o que elas desenvolvem, tendo a vida que elas têm, na vida que elas têm no sentido que eu falo, que é uma vida normal, como qualquer outra pessoa, né? Como o motorista do ônibus, como o bancário, como o pedreiro, como o advogado, todos têm, né? Família, né? Tem problemas na família, tem filhos doentes e você às vezes não está conseguindo cuidar do teu filho e vai ter que cuidar do filho de outro lá, né? Às vezes você deixa o filho com a avó, com a comadre, para ir para a escola para cuidar de filhos de outras pessoas, né? Então tem que ter muito amor e muito preparo também, né? Muito preparo para lidar com essas situações no dia a dia. Principalmente, né, que eu sempre falo para a nossa equipe, eu chamo elas carinhosamente das meninas, eu sempre falo assim, infelizmente, de vivermos no nosso país, eu digo assim, que termos um estigma não positivo. Nós somos conhecidos como o quê? O país do futebol e do carnaval. Nós não somos conhecidos pelo país da educação, nós não somos conhecidos como o país da saúde, ou da segurança, ou do desenvolvimento, mas somos conhecidos pelo futebol e pelo carnaval. Então, a educação acaba ficando, e elas se sentem, às vezes, e a gente tem que, até como gestor, nós também temos que, por isso que nós buscamos essa parceria com o Instituto Kaizen, de também buscar e fazer, lapidar essas joias que são, né? Porque às vezes ficam um pouco esquecidas, né? Nossa, a educação não é valorizada, né? Por quê, né? Infelizmente é esse estigma que carregamos, mas nós sempre lutamos contra. Nós não podemos perder a esperança. De forma porque alguma. Eu lembro que quando o meu professor entrava na sala, nós levantávamos para receber o professor. Hoje, né, pelo que eu ouço, né, pelo que eu escuto por aí, a coisa não é bem assim, né? Infelizmente mudou muito. Porque nós tínhamos um respeito, o professor era uma figura respeitada, porque era quem ia trazer o conhecimento, o ensinamento, né? Eu fico imaginando, né,
lá as crianças têm que idade? De Não, 0, praticamente? De 1 a 4 anos. É a primeira infância, é onde você vai gravar, né, todas as suas referências para construir as suas histórias, né? E se não for bem preparado... Eu falo que ali é o alicerce da vida, né? Sim. A educação infantil é o alicerce da vida. Porque se hoje nós movimentamos, nós sabemos cores, nós sabemos formas, nós aprendemos a educação infantil. Sim. Se hoje nós damos passos firmes, nós aprendemos na psicomotricidade, uma professora segurando pela mãozinha ali, fazendo você caminhar, dando os primeiros passos. Os alimentos, né? Que às vezes o pai deixa na escola, porque o pai precisa buscar o sustento. Então, quem ensina, às vezes, os primeiros alimentos é a professora. É a professora. Né? Então, por isso que eu falo que a educação infantil é o alicerce da sociedade. Se nós temos uma educação infantil bem alicerçada, nós teremos um ensino fundamental, um ensino médio e uma universidade. Se nós vemos hoje o contrário acontecer, o problema na universidade não é na universidade, ele surge na educação infantil, quando não foi valorizado, quando o profissional não é bem remunerado, quando a criança não come bem, quando a criança não recebe o carinho, a atenção, em uma estrutura devida e acolhedora. Mas e se você pegar a neurociências, a neurociência e a programação neurolinguística, ela diz que tudo é gravado, né, do 0 aos 7 anos. Você forma o teu inconsciente quando você vive um fato pela primeira vez, quando você sente aquela sensação pela primeira vez. E a maioria dos fatos que nós vivemos pela primeira vez é do 0 aos 7 anos. Então, não só a questão do ensino médio, o ensino fundamental vai ser o ser humano, o homem, a mulher de amanhã, ela é construída na primeira infância. Sem dúvida. Então, percebe a responsabilidade que vocês têm? Uma grande responsabilidade. Não, você sabe muito disso, dúvida. Mas eu estou dizendo, a sociedade muitas vezes não para pensar a importância do Instituto Alicerce, né? Não só do Instituto Alicerce, porque tem mais, CEMEI, né? 6. Sim. Tem mais, então, em outras estruturas, outros institutos, que também passam pela mesma importância que vocês. Sem dúvida. Hoje em Londrina nós somos 66 unidades filantrópicas e 32 CEMEIs, que são unidades de educação infantil municipais, né, que a prefeitura faz a gestão. São 32, salvo engano. No total, 100, mais ou menos. Quase isso. Quase 100. Quase chegando a 100 unidades. Né? Então, assim, são muitas. E são muitas crianças, né? Londrina não para de crescer. E você percebe, assim, que então a maior parte, né, o dobro do que a prefeitura administra, a iniciativa privada está tocando, né? Exatamente. A maior parte das instituições hoje, das unidades escolares são filantrópicas, são da iniciativa privada. Nós falamos de iniciativa privada, mas são entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, porém privadas, né? E como que vocês se mantêm? Nós nós temos um convênio, né? Onde o Estado não consegue chegar, né? O Estado não consegue chegar com o seu aparato, ele faz parcerias, né? Que é a parceria público-privada. Sim. Então, ele abre, por exemplo, uma região norte, temos grandes unidades lá. Na região norte nós não conseguimos, o Estado não consegue chegar, é muito caro, às vezes não tem uma estrutura, ele faz a parceria com essa entidade filantrópica. E aí essa entidade filantrópica, ela vai atender a demanda do município, né? Através da regulamentação da central de vagas. O município, olha, eu tenho tantas crianças, eu encaminho. E isso o município, ele repassa, ele faz um repasse para nós, né? Nós temos um termo de convênio, né? Um termo de colaboração, onde nós recebemos para cuidar dessas crianças, né? E uma vez que para o município ele atinge a meta dele de estar atendendo aquela criança e até também acaba economizando, né? Porque acaba sendo um pouco mais em conta, atendendo com a iniciativa privada. A parte da iniciativa privada é mais barato. Sim, mais barato, é mais em conta para o município. E eles bancam o quê? Bancam tudo? O plano de trabalho, ele necessariamente, ele consiste assim, ele gere toda a parte de salários, folhas, encargos, né? Algumas contas básicas, água, luz, telefone, né? E o restante é a entidade, né? São as contrapartidas que nós chamamos, né?
o Instituto já nos ajudou, teve nos ajudando algumas vezes, é a pizza que nós fazemos, é a rifa, né? É a feijoada. Porque o dinheiro público não dá para comer. Não dá, a coberta, eu brinco assim, a coberta é curta e a nossa a gente está com uma mantinha. Não, e o duro que você é igual ao hospital público, né? Você não pode deixar de atender. Não podemos. Eu acredito, né? Você tem, e até para você, né? Se você deixar uma criança sem atender, você não dorme à noite. Eu te conhecendo, eu sei que você não vai dormir à noite. Então você acaba colhendo, mesmo sem poder, e vai dar um jeito. É isso? Sempre. E precisa que a comunidade esteja atenta a isso, porque a responsabilidade não é só do Paulo e da diretoria dele, não. Nós temos que estar atento a isso para ajudar também. Se o poder público não banca o suficiente, né, que talvez fosse o ideal, nós temos que fazer, não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar reclamando, nós temos que fazer a nossa parte. Porque eu sempre falo, né, para as pessoas, né, a prefeitura ela consegue asfaltar 100% as ruas, consegue garantir 100% a segurança, o atendimento na saúde, não, na educação não é diferente. Saúde, nós temos que pagar plano de saúde? Na educação não é diferente, né, hoje nós temos, eu falo sempre, né, essa realidade melhorou muito, né, nós tivemos muitos avanços com o poder público passou a reconhecer mais, né, isso que você acabou de dizer agora, o trabalho que nós oferecemos, o amor que essas professoras, essa equipe, desde a professora, a diretora, a coordenadora, a tia da cozinha, a tia do apoio administrativo, que eles empregam. E o município acabou, hoje, graças a Deus, ele tem buscado aumentar esse repasse, né? A coberta está fazendo alguns remendos, está chegando... Está esticando um pouquinho mais. Está esticando um pouquinho, né? Mas ainda é curta, a mantinha ainda é curta. Mas a gente também sabe da nossa responsabilidade, né? Não adianta falar, isso é da responsabilidade de mim, isso é do prefeito, isso é não sei de quem. Não, nós temos que fazer. Se a criança vem até nós vamos atender e atender para a comunidade. Que eu falo para a comunidade, sempre para os pais, que assim, os pais quando eles vêm até nós, eles depositam aquilo que eles têm de mais precioso, que é seu filho. É o bem mais precioso. Né? Que é o seu filho. Eu falo assim, se você vai ao banco e deposita lá uma reserva sua no banco e deu um problema ou outro, né? O banco, o seu juro não rendeu muito, não teve coisa, por causa da economia, por causa do furacão, não deu muito, né? Não produziu muito. Né? Mas quando o pai traz a criança, ele espera que ela desculpa para ele, que a criança seja acolhida, que ela tenha um cuidado, que ela aprenda, que ela descubra esse universo que você falou anteriormente, que é o momento ápice da vida dele, que é o momento, que é os primeiros degraus da vida que ele vai dar ali, né? As primeiras cores, as primeiras imagens, as primeiras palavras, né? Tem criança que chega para nós, ela não tá nem andando, tá começando a gatinhar, né? E sai correndo. A luazinha na lua agora, é isso aí não? Exatamente. E ela quando sai nos deixa com um aperto no coração, né? Porque já sai correndo, falando, parecendo um tagarela, mas é aquela alegria, né? Fala assim, a missão foi cumprida, né? A missão cumprida. Aí sai os grandinhos, aí vem mais, vai fazendo o ciclo, né? Aos 4, 5 anos eles vão para uma outro degrau. Aí eles vão para o ensino fundamental nas escolas municipais, né? Daí eles já vão para as escolas municipais, onde o município acolhe de acordo com a região geográfica de cada um. Que era o pré, na minha época era o pré-primário. Exatamente. Mas você já falou 2 vezes a respeito deles aprenderem as cores, né? Eu não posso deixar passar a piada, né? Quando eu era pequenininho, e mandava eu pintar mapa, pintar as coisas, eu pintava tudo errado. E daí me chamavam de burro. Mais adulto, eu fui descobrir que eu sou daltônico. Então não aprendi cor de jeito nenhum. Agora, hoje eu decoro algumas cores e pelo menos para passar no exame de trânsito, né? Na vez de trânsito. Mas era uma coisa, porque não tinha, cara. Não é que as professoras ela naquele tempo não tinha conhecimento, não é? Não se fazia exame, não se fazia nada. E a medicina também nem era avançada, né, hoje. Cara, né? Hoje as crianças já, nessas pequenas entrelinhas, a gente já consegue diagnosticar. Lá, né? Na escola já. Na escola já, não é um diagnóstico, mas a gente já vê alguma suspeita. Sim. Aí já encaminha, temos a parceria via Secretaria de Educação, já que tem uma equipe multidisciplinar, técnica,
preparada, a equipe já vem, já começa a fazer o Já acompanhamento. acolhe, já- Olha, isso aqui vamos acompanhar ser um acompanhamento um pouco mais clínico. Então, já até nisso, por isso que a importância do alicerce, né, na vida dessa criança, né, de ter esse respaldo desde pequeno. E é interessante, nós estávamos falando agora que melhorou muito e tal. E realmente, porque eu já venho de uma geração... O meu mundo é hoje, né? Que eu não morri ainda, mas eu venho de uma geração mais antiga. E se você pegar Londrina, nós tínhamos um posto de saúde aqui no centro, e era só. Nós tínhamos um ou dois hospitais, mas que se você precisasse, tinha que pagar tudo. Hoje nós temos o SUS, nós temos as creches, nós temos o acolhimento diferente, né? Sem dúvida. E isso tudo custa mais. Se recolhe mais impostos? Sim, mas também custa mais. Com certeza. A comunidade precisa entender que houve uma melhora. Não é assim que está tudo ruim também, né? Não, de forma alguma. Porque o trabalho que vocês fazem é muito oneroso também, né? Tem muita despesa, porque uma criança ela dá despesa para você formar ela, né? Com certeza. Porque eu não sei, o que vocês dão? Comida, tudo lá dentro? Tudo, completo, né? As crianças, elas chegam na escola por volta das 7h30 da manhã e elas vão embora às 17 horas, na grande maioria. Nossa, 17 fica o horas. dia ali todo? O dia todo, 17, 17h30. Então, ali elas recebem 4 refeições, né? São 4 refeições, acolhida, então você pensa no ambiente, né? E não é um ambiente, a criança não vai lá, antigamente, a criança ia lá, ela comia, dormia, ficava assistindo. Não, hoje ela tem toda uma programação, hoje ela tem um projeto, tem atividade, né? Ela tem uma atividade, ela tem um planejamento. Existe um planejamento, as professoras elas são preparadas. No passado, né? E sem menosprezar o trabalho passado, que foi essencial. Sim, porque, como eu falo, desde que Londrina é Londrina, existe creche. Desde que Londrina é Londrina... A casa da criança. Exatamente. existe creche. E hoje as creches, né? Que é o nome mais popular hoje, se transformaram em centros de educação infantil. Mas hoje as professoras de hoje, elas saíram do trabalho só de cuidar, mas cuidar, educar e preparar. Né? Então não é mais somente aquele trabalho de tomar um chazinho, comer uma bolachinha, tomar sopinha e dormir. Não. É um trabalho, todo um trabalho. Mas isso é com os grandes. Não, desde os pequenos, desde os bebezinhos já começa esse trabalho de estímulos, estímulo motor, estímulo de conhecimento, cores, você vai descobrindo. E trabalha, e principalmente... É um trabalho feito a 4 mãos, né? Porque a gente também provoca a família, né? Que a família também estimule. Por exemplo, nós temos os projetos dentro do Instituto, nós entendemos que podemos ir um pouco a mais, né? Não ficar só naquele negócio redondinho. Então, nós temos os projetos inovadores. Então, um dos projetos inovadores que nós temos, e já recebemos até destaque, né, municipal por esse projeto, é o projeto de leitura, né? Contação de histórias. Então, nós estimulamos os pais, as famílias ao dia sem internet, aquele momento sem internet. Então as crianças levam a sacola de leitura, mas o pequeno não lê, mas o pai lê, a mãe lê, estimula figuras. Então aquele momentinho assim, ao invés de você ficar ali na TV, rolando, ou no Zap, ou na rede social, para um momento, lê um livro para o seu filho, né? Nós trabalhamos muito essa questão com os pais. E isso desde os bebezinhos, né? De não só fazer aquela leitura que nós costumávamos, né? Quando pequeno, ver se a avó vai contar a história. Não, o pai pode contar a história, a mãe pode contar a história, toda a sua ludicidade, né? Mas interpretar aquela história e fazer um momento família, um momento ali estar presente com a criança. Porque eu sempre falo para os pais, é importante darmos presente, mas mais do que darmos presente, o importante é sermos presente. A questão da dependência química, eu falo muito para os pais, uma das grandes coisas que se perde é, mãe, eu quero um tênis, a mãe vai lá dar, mãe, eu quero um notebook, o notebook já é antigo, né? Hoje já é direto para iPhone, nem celular, o celular já passou, o cara iPhone, vai lá e dá, vai dando, só que sempre ficando distante, né? Eu falo que você cria-se o amor wireless, né? O amor wireless. E de repente quando a mãe chega até a gente e fala assim, meu filho está usando droga, eu não sei o que aconteceu, ele tem tudo. Eu sempre dei tudo que ele quis, mas será que você deu
Tudo material. Exatamente, tudo material. Né? Então, ali aquele momento, e até no momento no programa de recuperação, né? De reencontro desse jovem, a gente começa a trabalhar. Pensei, qual foi a última vez que você sentou com seu filho, conversou? E por isso que nós trabalhamos isso hoje com as crianças. A leitura, o de sentar, o pai e a mãe sentar no chão, o familiar sentar no chão ali e estar com um momento com a criança. E isso a gente tem colhido muitos frutos positivos, né? Deles vivenciar esses momentos. Abrir as portas da escola para ter o dia da família, do responsável, do cuidador, para que eles possam também ter e vivenciar e conhecer a nossa realidade também, né? Porque isso é importante. Isso que você está falando é uma coisa assim, tão fantástica. Eu vivi isso ontem. Eu tenho 7 netos, tá? Os 2 menorzinhos, um tem 5, vai fazer 6 o começo do ano, e a outra não fez 2 ainda, está quase para fazer 2. E eles estavam em casa, e daí minha esposa sentou, eu sentei ali com eles, né? E ela começou a ler historinha. E eu fiquei empolgado de ver como eles prestavam atenção naquilo, e não parava de prestar atenção ela lendo. E uma coisa que tão boba, né? Aquelas historinhas tão infantil, até eu ouvindo ali no meio também, né? E a gente junto ali. E realmente você cria um vínculo familiar diferente. Porque hoje, às vezes, nós vamos no restaurante e eu fico observando, né? Porque não adianta, eu vou ficar observando o comportamento das pessoas. É normal, não é? Não tem como. Porque nem a cabeleireira olha o cabelo, eu olho o comportamento. Não tem jeito. Então, você fica lá num lado, aquilo que você falou, de um lado está o pai com o celular na mão, do outro lado está a mãe, e do outro lado, muitas vezes, está o menininho com tablet, uma coisa ali, a criança com tablet, para poder ficar quieto. E eu falo, meu Deus do céu, o que eles estão criando? E essa situação da droga, eu vou falar uma coisa para você. Nós fomos num colégio mais famoso aqui de Londrina, e eu fiquei abismado de ver a diretora falando com a gente de crianças de 13 anos querendo se suicidar, se cortando. E um poder aquisitivo... Mas é bem o que você falou, dá tudo, menos amor, menos tempo de qualidade para eles, né? Exatamente. Isso é triste de gente perceber que... E é tão simples, né? Um simples momento de leitura, um simples tapetinho no chão, um simples caminhar na grama, onde nós trabalhamos o estímulo sensorial, né? Qual foi a última vez, eu já faço o desafio, qual foi a última vez que você caminhou na grama descalço com seus netos? Né? A gente fala isso para os pais às vezes. Né? Quando foi a última vez que você caminhou na grama com os seus pequenos? Outro eu estava jogando bola, mas era de tênis. Às vezes a gente nesse avanço que é formidável e necessário, né? Tecnológico, a gente acaba se preocupando mais com a tecnologia, e esquecemos das coisas fundamentais da nossa vida, que nós vivemos, né? Que ali é de um simples caminhar na grama, de um simples sentar num tapetinho no chão, né? Com um pequeno, e dar, como você falou, qualidade de tempo. E isso que você relatava da sua esposa, isso é tempo presente. Isso aí cria uma memória inesquecível. Sim. Ele se pergunta, com certeza, se ele estiver na escolinha, ele vai contar para um amiguinho da forma dele, Sim. na ótica dele, né, na linguagem até dele. Sim. Que a vovó contou historinha para ele. Contou uma história, uma metáfora. E ele vai potencializar aquela história. E hoje, falta muito isso. Né? Então, por isso que a gente, enquanto instituto, a gente tenta buscar isso, investir. Então, as professoras hoje, elas é matéria obrigatória, semanal, a contação de histórias. Né? A contação de histórias para as crianças, que é o brincar, né? É aquele momento que não tem tecnologia, não tem internet, não tem influencer, né? Porque às vezes hoje, esses grandes influencers das crianças, por que eles crescem tanto? Porque ele tem milhões de seguidores? Porque eles se dedicam.
né? Exatamente. Eles se dedicam tempo, Muito. tecnologia. Então, assim, tá na hora do maior influencer, digital influencer da sua criança ser o vô, ser a avó, o pai, a mãe, a tia, seja lá a pessoa responsável, mas está ali. Nós eram os pais. Exatamente. Não é? Nós íamos perguntar para eles as coisas. Exatamente. Quando nós não sabíamos uma coisa, íamos perguntar para eles. Hoje não. Ou nós vamos no Google, ou vamos. Né? Minha filhinha de 4 anos, ela já começou com o dedinho, já coçar assim, já às vezes sabe mexer na TV melhor do que eu. Né? E às vezes, vamos desligar a TV, né? Então isso a gente começa a estimular e eles começam, e para eles é momento, é uma memória que se cria imensurável. E tem que pôr limites. Sem dúvida. Tem que pôr limites, porque eu lembro uma vez que nós fomos numa escola, tinha uma viagem e a menina falou, pode pôr meu nome. Não, mas consulta em casa. Não, eles deixam eu ir, não tem problema. Pensei, eu falei, puxa vida, não é assim. Tem que ter uma referência, né? Tem que ter uma autorização. É uma criança. E uma conversa, né? Principalmente, né? Tem que ter um diálogo, né? Olha, tem isso, mas as crianças já estão bem nessa linha. Muitas crianças hoje, adolescentes, estão muito nessa linha hoje, automático. Né? Eles estão no piloto automático. Não, eu vou, pronto. Ele vai lá, só comunica. Quando comunica, né? Como comunica? Quando eu estou saindo. Mas como assim, produção? Não estou entendendo direito, né? Mas é assim mesmo. E daí você deu essa dica na questão do saindo um pouco, voltando lá no novo projeto como que é? De reabilitação de dependente. Reabilitação de dependente, né? Uhum. Você deu uma dica de como você pode conduzir os filhos, né? Sim. Começando a conversar, dar tempo de qualidade, tá cuidando, colocando limites, né? Fala para nós aí, como é que faz? Eu não fiz isso e agora foi para as drogas. Como é que faz? Primeiro de tudo, sempre há esperança. Né? Você não está sozinho. Você que tem um problema como dependente químico, está passando por isso, eu falo assim, que você não está sozinho. Né? Acredite. Acredite que tudo pode mudar. E a segunda coisa é o diálogo. Não adianta querer se revoltar, querer brigar, não é pela força, né? É com amor, né? E não existe culpados, porque a primeira coisa que nós queremos, a primeira coisa que um casal quando descobre que tem um filho com um problema de químico dependência é assim, a culpa é sua, que não sei o quê, aí a mulher, a culpa é sua, que não sei o quê, e um começa, não existe culpados inocente, existe uma situação, e essa situação ela pode ser mudada. Então, você tem que fazer um trabalho, primeiro de tudo, de acolher e buscar ajuda, né? Buscar pessoas que já passaram por isso, né? Para que você não sofra sozinho, porque é uma coisa, é algo que está iminente, está gritante. A família sofre junto. Cada vez mais. A família é atingida em todas as esferas, né? Porque às vezes a gente, às vezes a gente fala assim, porque o problema é que ele está roubando dentro de casa. Não, o problema é que ele não está roubando dentro de casa. O problema é a droga. O problema é a droga. E a droga, na verdade, é uma das janelas abertas, né? Porque existem muitas outras coisas por trás. Mas é possível, sim, você mudar. É possível você ser um diferencial. Então, primeiro, acolha seu filho, acolha... a gente tem atendido muitas mães, pais, maridos, esposas, a gente acaba atendendo familiares, né? Como é que eu faço? Né? Então, assim, é uma escuta, primeiro de tudo, essa escuta ativa de nós e conversar com a pessoa. Conversar e buscar ajuda. Porque existe solução, existe comunidades terapêuticas. Como eu falei para você, nós estamos já iniciando para o ano 2026. Com a graça de Deus, teremos um projeto de retomar essa comunidade terapêutica. Estaremos com a comunidade terapêutica, porque, dado que hoje muitas pessoas têm nos... É um espaço... A comunidade terapêutica, ela é um espaço, né? De grande maioria das vezes é uma chácara, um sítio, onde as pessoas com problema de álcool e drogas, elas são levadas voluntariamente. É isso que eu ia te perguntar. Tem uma discussão, não sei se tem a lei ou não, eu sou leigo, desculpe, que eu não... tem que ser voluntário, ele precisa querer. Sim, que existe duas linhas, né? Existe a linha da comunidade terapêutica, que é a linha voluntária, e existe a linha da clínica, que hoje, principalmente em Londrina e no Brasil afora, porque a sociedade já
colapsou, né, com a questão da dependência química, que é os internamentos involuntários. Existe leis, existe uma legislação na questão do internamento involuntário. O que é um internamento involuntário? O internamento involuntário é quando a pessoa chegou ao extremo do extremo, né? Porque a gente fala assim, às vezes, eu uso muito na comunidade terapêutica, quando a gente está com os acolhidos, nós falamos assim, cheguei no fundo do poço. Às vezes a gente acha que chegou no fundo do poço, mas vem um encardido, joga uma picareta, você cava um pouquinho mais ainda. Sempre ali tem. É o fundo. Sempre pode piorar. Exatamente. Então a pessoa chegou a um extremo de uma situação de rua, uma situação assim de atentar contra a própria vida ou atentar contra a vida de outras pessoas por conta da doença. E aí essa pessoa precisa de uma ajuda especializada e urgente, que senão ela vai morrer ou ela vai matar alguém. Então, para isso, tem os trabalhos das clínicas de contenção, que são os internamentos involuntários. O que nós trabalhamos... Aí a família pode pegar e levar. Sim, aí a família passa por um processo, né? Tem que ter autorização, né? E a família vai para essa clínica, autorização jurídica. Aí a família vai com um laudo médico, psiquiátrico, aí a família interna, né? Nessas clínicas, a clínica de contenção. E na contenção, o que vai acontecer? Na contenção, diferente da comunidade terapêutica. Lá, a comunidade terapêutica, ela é livre. A clínica não. A clínica, ele não sai de lá durante um período. Então, ele vai passar por um processo de desintoxicação. Por quê? Porque a pessoa chegou a um uso tão absurdo de droga, tão constante, que ela já não consegue mais. Ela fica sem a água, mas ela não fica sem a droga, ela não fica sem o álcool. Então, assim, ali na clínica, vai passar, através de acompanhamento da equipe técnica, ele vai passar por processo de desintoxicação, vai passar através de medicação, através de todos os profissionais, né? Até que ele esteja apto ou apta a voltar ao convívio da sociedade. E ele se desperte em si da real situação dele. A comunidade terapêutica, ela já é um nível antes desse fundo do poço. Sim. A comunidade terapêutica é para aquela pessoa que já está fazendo uso de droga pesada, seja ela maconha, cocaína, crack, álcool, mas o uso constante, ele não chegou ainda a tirar ela de uma situação total ainda de atentar contra a própria vida ou atentar contra a vida de algumas pessoas. Apesar que eu já atendi mães com ela de ligar para mim e falar assim, eu não sei o que eu faço com meu filho. Ele me pediu dinheiro, ele queria R$20, que ele quer usar droga, eu não dei, ele veio com a faca para cima de mim. O que você vai falar para uma mãe numa situação dessa? O que você vai falar para uma esposa que o marido chega em casa, pega, a mulher está trabalhando, chega em casa à noite de trabalho, após um dia cansativo de trabalho, chega em casa, não tem, às vezes não está lá o micro-ondas, às vezes não está lá o liquidificador. Nossa! Né? Porque ele acabou pegando e levou para vender, para usar droga. O que você fala para uma mulher? Assim, olha, não tem como, mas é um trabalho. E primeiro de tudo, a pessoa tem que aceitar. Sim. Né? Por isso que você tem que acolher como amor, porque não adianta ser na força, porque a força é na clínica, né? A comunidade terapêutica, ela é livre, então é um sítio ou uma chácara onde ele vai trabalhar essa questão da doença, da dependência química, porque é uma doença hoje. Sim, ela tem uma equipe multidisciplinar. E ele trabalha na comunidade terapêutica, ele trabalha um tripé, né? Ele trabalha um tripé, que é oração, trabalho e disciplina. Oração, a espiritualidade, independente da fé de cada um. Né? A espiritualidade, por quê? Porque quando falta espiritualidade, quando nos falta algo, a gente vai querer preencher e nos deixa vazio, a gente quer preencher com algo. E o que nós vamos achar que é mais fácil? É o álcool, a droga, né? Então, a espiritualidade, ela nos traz isso de volta, que era aquele preencher, é um sentido. Porque nós somos sustentados por um tripé, corpo, mente e espírito. Exatamente. E você vai ter que tratar realmente por aí, tratar o espírito, tratar a mente, tratar o corpo. O corpo ele vem no segundo tripé, que é o trabalho, né? Então ali ele vai desenvolver atividades laborais, né? De cuidar dos animais, cuidar da casa, cuidar de si próprio, né? É o cuidar de si próprio, porque às vezes o filho não conhece mais os processos, né? O filho ele só conhece a mágica. Qual que é a mágica? Sim. A mágica que a gente fala, eu falo entre aspas, pela IA, né? E não foi a IA que fez, porque ele abre a gaveta, ele tem uma camisa passada, ele tem um tênis branco, ele fala assim, quem fez? A IA. Né? A comida está na mesa. A comida está na mesa, mas ele não sabe qual é o processo. E quando ele perde essa referência de processo,
de saber que ali por trás tem uma mãe que trabalha, uma mãe que ajuda e labuta para deixar aquela camisa passada, para deixar aquele tênis, aquele alimento na mesa, ele acaba se perdendo. E quando ele se perde, ele vai aonde? Ele vai na droga, né? Ele vai nas companhias, nas influências, nas modinhas, nas ondas, né? E aí ele acaba se perdendo. É sempre para preencher um vazio, exatamente, né? Preencher um vazio. E o terceiro é a disciplina. A disciplina já vem nisso, né? Fala assim, e cadê? Às vezes você chegar e fala assim, a mãe liga e fala assim, eu queria... Meu filho está com problema, você pode ir lá conversar com ele? Eu falei, podemos, vamos marcar. Nós marcamos no escritório, marcamos em algum local para poder conversar, tomar um café, fazer um bate-papo. Eu falei assim, pode ser amanhã às 9? Não, às 9 não, que ele acorda um pouco tarde. Eu falei assim, tá, 10 horas? Não, ele acorda 1h30 mais ou menos, assim, porque ele dorme tarde. Eu falei, então, assim, ele perdeu um senso que qualquer ser humano mínimo tem que ter, que é um senso assim, de horário para levantar, horário para descansar, horário para se alimentar. O cara acorda 1h30 da tarde, vai almoçar 3 horas da tarde, aí sai, janta às 9 da noite, vai para a rua, volta, ele perdeu esse senso. Não tem mais nada. E a comunidade terapêutica, ela resgata isso, porque lá eles têm horário para tudo, né? Não é um campo de concentração, até porque é voluntário. Não, mas eu não quero. Não, tudo bem, a hora que ele quiser, ele pode ir embora, ele pode retornar para a casa dele. Ele não é obrigado a ficar ali. Então, ele é livre. Mas como que volta, né? Não, é aquele momento de repensar. O começo deve ser muito difícil. Depois que ele está ali, que ele começa a se desintoxicar, né? Que começa a sair daquilo, acho que deve... Mas o legal da comunidade terapêutica é que a grande parte dela, que está ali à frente da equipe de multidisciplinar, são pessoas que já passaram por isso. Então, ele vê situações, ele se depara com situações de pessoas que ele achava que ele era o bichão, mas na verdade ele vai ver que ele é um gatinho perto do leão que está ali dentro, e deu certo para ele, e é possível. Eu tive uma experiência muito profunda, e até o pessoal muita gente fala assim, você é louco, eu não acredito que você fez isso, ou faz isso de vez em quando, mas eu já estive em São Paulo, na Cracolândia em São Paulo, fazendo um trabalho de missão. E na Cracolândia, em São Paulo, quando eu estive, foi com o pessoal da Missão Belém de São Paulo, porque o dia que eu já estudava literaturas, acompanhava essa questão de dependência. Mas na prática... Mas o dia que eu acompanhava Londrina, né? A gente acha que Londrina é a coisa. Mas você fala assim, Cracolândia em São Paulo, a Feira da Morte. Eu falo que lá é a Feira da Morte. É o portão do inferno, a Cracolândia. E a Cracolândia estava concentrada lá na boca do lixo. E eu falei assim, eu quero conhecer. E aí sabia que tinha um padre lá que fazia um trabalho de evangelização. Eu falei, eu quero conhecer, eu quero ver esse povo. E eu falei assim, não, o que eu preciso? E eu fui, conheci o pessoal, ficamos fazendo missão em São Paulo e eu estive na Cracolândia. E a Cracolândia em São Paulo é o portão do inferno. Porque o inferno, né, algumas literaturas, algumas linhas, seja elas religiosas ou filosóficas, vai dizer que o inferno é ausência de vida, é ausência de graça. E lá é o inferno. Presente. Eu imagino. Por quê? Porque você vê por televisão, você vê uma pessoa zumbi. A pessoa vira um zumbi, ela se torna um zumbi. Ela usa droga 24/48, sem parar. Nossa. E às vezes, ao ponto de você estar conversando com a pessoa, assim, às vezes nós vimos fazer evangelização ali, ele está conversando e você está ali, você tem que estar esperto, atento, aí de repente você vê a pessoa ela está às vezes urinando em si própria, ela não está nem sentindo. Né? Um local totalmente. Hoje mudaram e vários governos, né, um após o outro, tentou fazer a sua forma de acabar, mas ao nosso entendimento, ela espalhou. Né? Ela espalhou mais ainda, né? Porque estava tudo concentrado. Só fizeram e agora eles acabaram espalhando. E nem sempre esse é o caminho, né? Mas eu já vi pessoas saindo dali da Cracolândia. Eu conheci um padre, né? E ele viveu ali cerca de 5 anos naquela coisa e saiu. Tanto é que teve uma conversão tão radical que se tornou padre. Eu falei, gente, não pode acontecer um negócio desse. Mas isso é possível. Nós temos um treinador do Instituto Kaizen que ele teve, acho que várias overdoses. Várias. Até que um dia ele foi internado, né, numa clínica. Não sei como que foi direto. Hoje ele está, além de ser treinador no Kaizen, ele está criando um atendimento, mas ele vai fazer a parte clínica mesmo. Ele está construindo, parece que uma clínica em Ponta Grossa. Ele vai fazer. E um cara que saiu um cara de uma família
bem abastada, uma família com fazendas, com poder aquisitivo, e ele gastava milhões em droga. De chegar ao traficante e falar, para um pouquinho, que você é o meu melhor cliente, eu não quero que você morra, segura um pouquinho. Então, nesse nível. E ele saiu completamente já faz alguns anos, cara. E hoje ele dá entrevistas, dá depoimentos, está fazendo esse trabalho, começando esse trabalho também. E você fala, quando você falou, tem esperança, eu lembrei dele. Eu falei, tem, lógico que tem. É possível. E deve ser tão gratificante quando você consegue recuperar uma pessoa dessa, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É uma alegria, né? E você ganha um irmão. Né? As pessoas, não vou falar recuperar, mas que eu acho que é um singela ajuda que eu dou, né? A gente tenta ajudar, mas é gratificante porque você ganha um irmão, né? As pessoas que nós tivemos e passamos por situações e passar por situações de deparar com overdose, para a pessoa com uma crise de abstinência. Nossa. E aí hoje você vê a pessoa caminhando, né? Ontem mesmo eu estava com uma pessoa que é um grande irmão. Ontem eu celebrava o aniversário da minha filha e esse irmão foi, né? E as outras pessoas estavam lá tomando uma cervejinha e nós já sabemos o ritual dele, tanto dele quanto o meu, né? Aí já vem a refrigerante, a água, né? E sentamos ali e comemoramos da mesma forma, porque é possível você vivenciar e ter uma vida feliz, comemorar uma data especial como um aniversário sem o uso de álcool. Sim. É possível você ter alegria sem ter que usar drogas, viver adrenalina sem ter que, né? Partir para outros caminhos e principalmente preencher o vazio que tem dentro de você. É isso, né? Que é... Sem buscar coisas que vão te destruir tua família. Porque a gente falar que droga é ruim, é mentira. Sim. Não é? O efeito dela é muito bom. Só que passa logo e daí vem aquela depressão, aquela coisa ruim. É, né? O vazio, né? O vazio, volta tudo. É uma falsa sensação de problema resolvido, né? Uhum. Que nós falamos que é alegria de curto prazo. Então vem aquela falsa sensação de problema resolvido, que a hora que passa, vem mais forte. Eu falo sempre assim, quando eu vou dar palestra para jovens, ou às vezes em grupos de casais, em alguns lugares. A maior mentira que contam sobre a droga é que a droga é ruim. Mentira. É mentira. O ruim é dar martelada no dedo. A droga, ela produz uma sensação, ela produz um êxtase. Porém, como você falou, é um êxtase passageiro. De 10 segundos, 1 minuto, seja lá, cada um na sua brisa e cada um no seu grau. Porém, ela vem com vazio depois e vem cobrando, aí vem aquela depressão, vem aquele vazio, nossa, o que eu fui fazer? Eu tinha prometido para minha mãe, prometi para minha mulher, prometi para não sei quem. Aí o que você faz? Não, já vou passar. Aí usa de novo. E vai de novo, sem controle. Porque isso não tem controle, está no inconsciente, é automático, cara. A nossa programação mental, ela está no automático. Enquanto você não reprogramar a tua mente, com o trabalho que nem terapêutico que vocês fazem, é uma reprogramação mental. Porque aquilo está no teu inconsciente, não é consciente que você vai usar droga, não é consciente que você vai lá tomar aquela dose de cachaça, não. Aquilo é o inconsciente, é o automático que você faz. É o que você conheceu, né? Sim. O trabalho que vocês fazem no Instituto ele é fundamental e formidável também, porque ele também incide nessa programação. Sim. Vocês fazem uma reprogramação de as pessoas trabalhar com as emoções, porque todos nós temos emoções. Sim. E você vai descobrir que às vezes uma frustração no trabalho, às vezes uma bronca do chefe, às vezes um fim de um relacionamento não é motivo para você usar droga. Né? Não. Então, a vida tem que continuar. Tem que continuar. Então, por isso que eu falo que é um trabalho essencial e as ferramentas que vocês usam, aplicam nos cursos, nos treinamentos, elas servem para isso. E essas ferramentas que é você lidar com emoções, lidar com frustrações, lidar com perdas, lidar com sentimentos, né? Porque nós não somos treinados para lidar com sentimentos. O que a nossa geração sempre ouviu? Engole o choro. Engole o choro. Engole o choro. Chora. Deixa isso pra lá. Não. Então nós temos que trabalhar. E às vezes a droga hoje ela tá muito fácil.
Ela é muito fácil. Então, ela vem como uma ferramenta Sim. do mal É. para, não, você está com problema de frustração no trabalho, está Pô, aqui. vem Perdeu cá, o vem emprego, está cá. aqui. Brigou É. com a esposa, está aqui. A mãe deu uma dura, está aqui. Não, e a gente tem que fazer o contrário. Se você perceber televisão, né, que hoje até... Mas eu vejo os filmes, dá na mesma coisa. A pessoa tem um problema, aconteceu alguma coisa no dia dela, ela chega em casa, a primeira coisa, ela pega uma dose de uísque, uma cerveja, uma coisa, e vai tomar álcool. Sim. Né? Por quê? Porque demonstrar, não, eu tomo isso aqui, já vai passar aquele problema que eu tive. Não vai nada. Porque medo, raiva e tristeza nós vamos sentir sempre. Exatamente. Não é? As 4 emoções básicas, não tem como alegria, nós vamos sentir. Agora, a alegria boa é aquela alegria que você realiza um sonho, que você é aquela alegria de longo prazo, da família e tal. Agora, a alegria de curto prazo, o prazer momentâneo, essa é ruim também. Porque nenhuma emoção é boa ou ruim, nem o medo, nem a raiva, nem a tristeza, não é ruim. Você está triste é porque você tem um problema para resolver. Exato. Vai lá e resolva, mas resolva a causa. Não fica mexendo só com subterfúgios para você fugir isso aí e mascarar, né? Exatamente. E então, por isso que eu sempre falo para começando lá atrás, na base. Né? Exatamente. Com os pequenos. Mas também vindo desenvolvendo. E hoje, na vida adulta, cada vez mais nós precisamos dessas ferramentas. Sim. Para lidar com essas emoções, para não cair essas frustrações, essas intemperanças da vida, não nos levar para as facilidades, as comodidades da vida, né? Que são tá aí no dia a dia, em qualquer esquina, em qualquer momento. Estão entregando aí até por aplicativo, aí até drogas hoje por aplicativos, a gente tem visto isso aí. Mas é por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue lidar com isso, né? É difícil. Então eu falo para você que tem um problema, tem uma dificuldade, busque pessoas do bem, né? Como aqui o Orcélio, o pessoal da equipe do Instituto Kaizen tem ferramentas formidáveis e principalmente para lhe ouvir, né? E te possibilitar você lidar com essas emoções. Porque falta isso hoje. Sim. O mais fácil hoje é pro boteco. Sim. É pra boteca, é pra balada, usar um negocinho aqui diferente para dar um grau, né? Mas e depois? Como é que vai ser? Você é de Londrina, né? Pelo menos faz tempo que você está aqui, né? Não sei se você é nascido aqui, né? Sou nascido em Londrina. Tá, então conhece a Vila Nova? Conheço. Conhece a Vila Nova. Eu, quando criança, né, e adolescente, eu morei na Vila Nova. E na Vila Nova nós tínhamos ali um pessoal danado, né? Que era uma boca de fumo danada ali. E a gente, para você poder se envolver no meio, você tinha que pelo menos falar que usava. Então, tanto eu como alguns amigos, que nós tínhamos uma formação familiar muito forte, a gente falava, pô, acabamos de fumar ali, agora não, meu. Né? Só para dizer que fumava, mas não entrava, por quê? E o medo de chegar em casa e depois? Isso. Então, mas se nós não falássemos, nós não éramos aceitos ali. Era senha para estar no grupo. Para estar ali no grupo. Só que nós tínhamos aquela formação familiar que nos livrou daquilo. Porque muitos... tinha um cara que era reserva dele no time de futebol, que, pô, o cara jogava muita bola, mas morreu cedo. Tá? Morreu cedo. Por quê? Por causa da droga. E você viu aquelas pessoas que partiram para o lado da droga, cara, não conseguiram prosperar, não conseguiram dar em nada. E a gente muitas vezes falava, né, mesmo com álcool, né, tinha um amigo nosso que se viciou em álcool, e a gente falava assim, pô, isso é falta de vontade, pô, é vagabundo, não larga porque não quer. Mas era o que a gente sabia na época, né? Sim. E hoje a gente sabe que não é bem assim, não é porque não quer. Exatamente, é algo que não está somente no psíquico, emocional, mas está já introduzido no DNA da pessoa, está ali a pessoa sente, ela sente a crise de abstinência, ela sente aquela vontade, ela sente vários sintomas que, se ela não usar naquela hora, ela vai... Por isso que na clínica, principalmente nas clínicas, ele já faz um acompanhamento já via medicamento, porque vai fazendo um trabalho de redução, né? Porque se tirar de uma vez, a pessoa morre. Tem gente que, se cortar de uma vez, dependendo da situação que ela está, ela tem crise fatal. Então, é um trabalho. Então, assim...
Por isso que eu digo sempre assim, é muito mais fácil você prevenir, né? Que eu já dizia, já o ditado, né? Que remediar. Porém, na questão da dependência química é essencial, é fundamental. E volto naquilo que nós falávamos, você contou a história, você exemplificou com a história da sua esposa, dos seus netos. Tem mães, tem pais que conhecem toda a vida do artista da novela das 8. Sim. Sabe toda a vida do influencer, do digital influencer, mas não sabe sequer o cheiro do filho. Isso é verdade. Não sabe nem como foi o dia do filho. Isso é verdade. Né? Ele quer saber ali como é que foi hoje. Gente, eu tô tomando café, olha, o meu artista tomou café aqui, o meu ídolo tomou café ali, mas ele não sabe onde o filho foi. Perigoso pagar, como tem muita gente pagando R$5.000 para tomar um café com os caras. Exatamente. E não tem tempo para tomar café. E não para tomar um copo d'água com o filho. Eu sempre falo a dinâmica do tapetinho, né? Para pegar um tapetinho e sentar ali na frente, a coisa, eu praticamente aprendi assim, chegava o final do dia, a gente ia tomar uma fresca. Minha mãe falava, vamos tomar uma fresca ali na frente. Aí os vizinhos colocavam a cadeira ali na frente e conversava. E quando não tinha vizinho, a gente sentava ali na frente e batia um papo. Porque a gente sequer imaginava que um dia ia ter celular. Sequer imaginava. Porque o único telefone que tinha era do vizinho e a gente pagava quando precisava usar, né? Ou no bar, né? Às vezes ou no bar, né? Ou no bar que a gente pagava um pouquinho. Mas hoje não, hoje como você falou, né? Cada um com um celular. Só que assim, a gente sabe tudo. Né? A gente segue todos... E não sabe nada. A gente sabe o story de todo mundo, né? De todas as pessoas que nós seguimos no seguimos 10 no mil, Instagram. 20 mil, 200 mil seguidores. Né? Mas e daí? E aqueles que você segue. Só que às vezes você não sabe do filho. Às vezes não sabe do esposo, não sabe da esposa. Só ele, Deus sabe o que eles estão passando. E aquele vazio ele só tende a aumentar. Né? Às vezes e acaba indo buscar fora. Onde? Nos vícios, nas drogas, o álcool e assim por diante. Os seguidores que nós conhecíamos, quando cutucavam uma caixa de abelha, né? Aí você tinha bastante seguidores. Você apertava o botão de seguir. Quem ganhar quantos seguidores? Você escolhia o tamanho do caixa. Principalmente no pé de goiaba. Pé de goiaba tinha um monte. A gente às vezes derrubava porque a gente queria goiaba e a abelha não deixava. A gente não conseguia negociar com ela. O povo não sabe o que é isso. Não sabe. Mas é interessante. Eu quero te fazer uma pergunta que eu já ouvi isso em algum lugar e eu acredito que você vai conseguir me responder. Existem pessoas que experimentam cocaína uma vez e vicia, e pessoas que experimentam e conseguem cheirar de vez em quando. Depende de cada organismo. É uma série de fatores. Né? Existem realmente, isso que você falou. Eu já vi gente que cheira socialmente. Só que se você configurar a palavra socialmente, eu só minto. Né? A gente não existe o beber socialmente, nem usar socialmente. Né? Mas sim, a droga ela é considerada hoje pela OMS uma doença que ela atinge vários aspectos. Né? Uma doença biopsicossocial e espiritual. Nossa. Então ela já atinge vários patamares. Então, se a pessoa tem uma predisposição, a pessoa vai lá e experimenta na curiosidade, isso como você falou, na senha, né? Na senha para estar no grupo, ser aceito naquele grupo, se ela tem lá uma situação de vazio familiar, onde às vezes porque outras coisas também a gente não pode falar também. Você falou de pessoas de alto poder aquisitivo que usam droga. Sim. Eu conheço pessoas em São Paulo, eu conheci pessoas que usam droga para ou aqui até mesmo em Londrina já tem pessoa para me passar a dor da fome, também, né? Da miséria, também. Então não é somente uma questão, porque então ela é social, porque ela atinge desde lá da ponta da vila até lá no mais alto condomínio aqui em Londrina. Estamos falando de Londrina, né? Na Cracolândia lá a gente conhece pessoas que não falam voz mecê, mas pessoas que falam inglês, hebraico e aramaico. Ela atinge qualquer um. Atinge desde o auxiliar do auxiliar até o doutor e o mais alto executivo. Eu já encontrei na Cracolândia em São Paulo. Então, ela não tem muito isso aí. Então, quando essa pessoa tem essa predisposição, seja uma predisposição genética, seja uma predisposição social, seja uma predisposição espiritual de vazio social e familiar, ela tende a usar.
Ela vai usar. Ah, mas aquele lá, os dois, o Joãozinho e o Pedrinho experimentaram. Um se tornou viciado, o outro não. Vai olhar a história deles. Vai ver quem tem comida no prato. Vai ver quem tem uma base familiar. Mas tem gente que tem base familiar mesmo assim. Mas sempre vai chegar em um dos pontos. Porque também ter base familiar não significa ter o tênis e o iPhone. Né? Então, assim, é isso que você falou. Volta sempre. É o tapetinho, está ali junto, né? Está ali junto, porque assim, e a vida não é receita de bolo, porque a grande pergunta que todos os pais fazem, pais, especialmente as mães, né? Porque a mãe, quando ela gera um filho, ela carrega o seu filho ali, ela nunca imagina que um dia aquele filho, ela sonha algo para aquele filho. A última coisa que ela vai pensar é que aquele filho um dia vai ser um usuário. Aí ela quer saber como, igual como ela liga num programa de manhã daquela apresentadora pegando a receita de bolo. Aí eu falo, mãe, a vida não é receita de bolo. Né? Não tem aquela que fez isso, e esse que não fez isso, às vezes vai coincidir no mesmo caminho. Então, porque até a receita de bolo, às vezes você aprendeu com a sua mãe, que aprendeu com a sua avó, que aprendeu com a tia, etc. E um usa ovos de granja, outro usa ovos caipira, um usa esse chocolate, outro chocolate. Aí mexe assim, mexe no outro jeito. Um mexe no liquidificador, outro mexe na mão, na pá, né? Então a vida não tem isso daí, mas grande parte quando nessas situações, né? Porque um experimenta e não se torna usuário e o outro experimenta e vira um usuário, sempre tem a ver com algum fator desse. Às vezes é um fator genético, né? Às vezes é um fator social, o meio que ele está. Uma pessoa que tá ali, vive numa casa que o pai é alcoólatra, briga todo dia, bate na mãe, agressão física, dificuldade financeira. Onde que ele vai buscar sarar essa dor? Ele vai buscar em algum lugar. E você vê, tem aquela metáfora, né, de dois filhos gêmeos, né, que o pai era alcoólatra, né, que um virou um mendigo e o outro virou um mega empresário, né, e por entrevistar ele, eles perguntaram também com o pai que eu tive, o outro também com o pai que eu tive, o significado que ele deu, né? Porque cada um de nós damos um significado para cada fato que acontece na nossa vida. E mais do que dar o significado ou termos o significado, é o que nós ressignificamos. Sim. O ressignificar sempre. Sempre. Né? Então essa é a grande situação. Eu tinha tudo para ser um usuário, mas eu ressignifiquei minha vida, escolhi não seguir por esse caminho. Dos amigos, como você falou, de ter a senha, eu experimentei algumas drogas e usava muito álcool, né? Desses amigos, grande parte hoje, infelizmente, faleceram. Outros estão presos, outros só Deus sabe onde estão. Por quê? São escolhas. Porque o caminho que leva é esse. E os ressignificar de vidas, né? É o ressignificar. Porque eu falo sempre assim, não importa a situação, eu sempre falo quando chega um acolhido, né, na comunidade terapêutica, a gente vai atender, encaminhar para um internamento, né, um acolhimento na comunidade, eu falo assim, não importa como você chegou, importa que a partir daqui você vai fazer. Porque assim, até hoje você sabia esse caminho, agora nós vamos te ensinar um outro caminho, vamos te ensinar ferramentas para que você não faça mais esse caminho, porque esse aqui você já fez. E onde deu? E eu sempre olho para eles, bem no fundo do olho, e falo assim, se você viver do jeito que você está vivendo, deixando a sua mãe como você está, usando e acabando com a saúde como você está, perdendo tudo que você tem, perdendo a sua dignidade e perdendo a sua figura humana, está te fazendo bem, continua. Ou me permita te apresentar um outro caminho. Não é o melhor e não é o mais fácil, mas é um caminho de sobriedade, sem o uso de álcool, de drogas. É um caminho que vai fazer tua mãe vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter dignidade, resgatar o amor com sua família, né? Porque a pessoa perde tudo, ela perde, você imagina uma pessoa deixar de fazer higiene pessoal, a pessoa deixar de se cuidar, a pessoa perder emprego, perder às vezes grandes profissionais, formidáveis profissionais se perdem, porque eles não conseguem controlar mais. E aquela história, né, que passado você só consegue aprender com ele, né? Exatamente. O futuro você pode planejar, construir, mas você só tem hoje, né? Com
Com certeza. Só tem o hoje para você viver. Então, na realidade é isso, é ter que viver o hoje, porque daí você consegue enxergar um futuro, né? Não importa onde você está, importa onde você quer chegar, né? Com certeza. E a comunidade, ele te ensina isso, ele faz esse planejamento, te ajuda a auxiliar com ferramentas nesse tripé, né? A partir desse tripé, é que você vai ressignificar a sua vida e você vai conseguir olhar para frente. Porque até então, a única coisa que o acolhido ele tem é só o próximo gole, quando ele vai tomar o próximo gole, ou ele vai tirar a próxima carreira ou fumar a próxima pedra. Ele não pensa em outra coisa. Sim. Porque ele só está 24 por 48 pensando na saciar aquela necessidade física, que é uma necessidade física dele já. Não é mais só, eu tô com vontade, eu tô meio depressivo, eu vou lá. Não, já ele começa a usar compulsivamente. E você pretende, já está planejado para o começo do ano, como que está essa situação? Nós estamos já com o projeto, né? Estamos terminando de formatar o projeto para estamos verificando a área agora, né? Será um sítio, né? Esse sítio sempre na zona rural, né? Bem Sim. mais afastado, né? O mais possível afastado, porque também assim é um momento assim da pessoa refletir dentro de si. Por quê? Por que a comunidade... Muitas pessoas, mas por que tem que ser um sítio? Por que tem que ser no meio do mato? Porque aqui não deu certo. Né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque do teu jeito não deu certo. Né? Não que o teu jeito tá errado, mas deu certo desse jeito. Onde você foi parar? Quantos sorrisos você tirou da sua mãe desse jeito? Pô, minha mãe só chorou, minha mãe... Então vamos fazer desse. Então o sítio ele te leva a uma reflexão, que é o momento assim de você, onde você vai aprender a ressignificar a tua vida através dessas ferramentas. E eu estou te perguntando quando você começa, Paulo, quando que vocês vão começar, tal, porque eu quero colocar o pessoal do Instituto Kaizen, eu, minha esposa, o Jair, para que a gente possa colaborar, não sei como, com palestra, com alguma coisa, com ir lá contar a experiência ou ajudar a capinar, sei lá, fazer alguma coisa para estar junto disso. Desde já vai ser uma alegria vamos precisar de todas as ajudas possíveis. O projeto nós estamos formatando ele para partir de fevereiro, né? Terminando fevereiro nós começamos já a comunidade, já vamos começar essa comunidade e serão muito bem-vindos, né? Gostaria muito mesmo, porque toda ajuda será bem-vinda. Eu acredito que aquilo que eu estava falando agora há pouco, a sociedade precisa estar empenhada em participar, porque é um problema de todos nós. Não é um problema da mãe e do pai que está vivendo isso daí. Eu posso dizer aqui, dar um depoimento, eu sou muito grato a meu pai e minha mãe, né? Porque naquilo que nós falamos de contar história, ele não sabia ler muito bem, mas eu conto o caos até hoje, que eu ouvia ele contar na época, ali sentado, sem televisão, sem nada, contando caos, e até hoje eu gosto muito de contar meus causos, né? Vindo dele, mas tinha aqueles momentos família, aquela coisa que eu sabia que eu podia voltar para casa, que eu estava acolhido, que eu sabia que eu podia vir de volta. Se ele falava, pode ir, vai, mas eu estou aqui. Então, eu sou muito grato a isso, mas eu tenho uma responsabilidade enquanto cidadão, porque, como eu disse, não é uma responsabilidade só de pai e mãe, do diretor da organização ou da diretoria, não, é uma responsabilidade de todos nós. Da sociedade em si, porque a sociedade em geral ela sofre, né? Sim. Quando nós temos uma situação com um dependente químico, não é só a família, né? É todo um contexto, é todo um contexto. Esse dependente químico ele tem uma história, eu sempre falo assim, né? Hoje tem se falado muito, né? Agora na cidade, infelizmente, ao avanço. Isso eu já tinha visto lá atrás. Eu vi essa situação de Cracolândia lá em São Paulo. E aí eu sempre falo assim, são histórias. Ali nas ruas, nas biqueiras, nós temos histórias que se perderam, em que em algum momento se perdeu. E não é a história somente de uma pessoa, é a história de um cidadão. Então, todos nós, de um ser humano, né? Todos nós somos responsáveis em poder dar uma contribuição, porque às vezes julgar é fácil também. Sim. Né? Julgar. Sim. Muitas vezes, quando estava com a comunidade lá atrás, às vezes chegava num sinaleiro, quantos pessoal parava para abordar a gente? Dá uma moeda aí que eu quero tomar um corote. Você quer tomar um corote? Eu falei, quero. Eu falei assim, o corote eu não vou te dar dinheiro não, mas se você quiser mudar de vida, entra aí. O cara olhava assim, mas pra onde você vai me levar? Não, tem uma comunidade terapêutica assim, você quer?
E aí a gente falava, o pessoal falou, às vezes eu jogava assim, meu, você não pode parar um drogado perto de você que você já tá confiando dentro do carro. Parava perto, entrei dentro do carro. Os caras falavam, mas você é louco, você não conhece. Eu falei assim, não conheço, mas eu vou conhecer. Mas hoje, alguns deles se tornaram grandes amigos, irmãos. E Paulo, essa loucura, eu não sei, uma vez nós fomos dar uma palestra lá na PEL. E o cara falou, eu vou pôr uma grade aqui entre vocês e o preso. Eu falei, não dou a palestra. Não, mas é que... Não dou a palestra. Se eles tiverem que fazer alguma coisa comigo, eles vão fazer. Eu estou aqui vindo fazer coração limpo com eles. Você acha que eles vão fazer alguma coisa comigo? Não, porque eles são... Cara, foi a melhor recepção que eu tive na minha vida. E eu conto isso sempre, cara. Que eu falei, eu não vou fazer um negócio desse, eu não vou me sentir bem, botar uma grade aqui no meio. Não é? E isso de você, ele não vai fazer mal para você de jeito nenhum. Ao contrário. Porque ele vai enxergar, nós temos dentro do Instituto, nós temos um projeto que chama-se Flores da Capoeira. Nós temos um projeto de capoeira que nós ensinamos numa comunidade carente lá na Zona Norte, Flores do Campo. E às vezes eu chegava assim, vamos lá no Flores. Como é que você entra no Flores? Eu falei assim, gente... Entrando. Eu vou ter um ninho, às vezes eu vou a pé, às vezes eu vou de bike, às vezes de... Mas não tem forma alguma, o pessoal acolhe super bem. Você está indo fazer o bem, muito carinho. E aí, a partir de como nós começamos... Tinha muitos estigmas, né? Porque era uma comunidade... Tava todo um impasse, numa questão política, porque era uma área que o pessoal acabou... Estava parado, o pessoal acabou invadindo, ocupando... E eu falei assim, nunca nós tivemos um problema sequer. Eu vou lá, levei... tanto é que ano passado, nas minhas loucuras, eu falei assim, gente, eu tô meio fazendo um aniversário diferente. Mas como assim aniversário diferente? Eu quero um presente. Você pode me dar um presente? Eu falei, pô, não fardo de refrigerante. Fardo de refrigerante? Você nem toma muito refrigerante? Eu não sou muito... Eu tomo pouco refrigerante. Eu falei assim, mas você me dá um refrigerante? Me dá 100 salgado? Mas isso é um salgado? Aí eu falei assim, e aqui é o convite, vai ter minha festa de aniversário, vai ser lá na comunidade. Você é louco, você vai fazer aniversário. Eu falei assim, eu preciso viver a vida onde a vida para mim faz sentido. Então eu falo assim, e eu tenho uma frase que eu falo muito assim, né? Floresça aonde Deus lhe plantar. Então ali, eu sinto que eu fui plantado ali. Então ali, nesse trabalho até de prevenção, mas como você faz o trabalho de prevenção na comunidade? Comunidade super receptiva. As pessoas acolhem. Como você falou na PEL, não teve um problema nenhum. Por quê? Porque, assim, é uma pessoa que está se colocando aí lá, levar algo de bom, algo positivo para eles, algo instrutivo. E, às vezes, muitas pessoas, por estigmas, por julgamentos, por preconceitos, não vão... Porque todos que estavam lá e todos que estão lá na comunidade... Eles têm uma história. Sem dúvida. Tem uma história. Dúvida. Não é do nada que está ali. Não, de forma alguma. Não é. Ali, eu penso assim, que Deus não fez lixo humano. Não, de forma alguma. Ele não fez. A sociedade, a circunstância, sei lá, o que fez com que ele chegasse naquilo. Sim, escolhas, né? E nem porque... eu sempre falo assim, as escolhas são escolhas, não são sentenças perpétuas. Então, você pode mudar as suas escolhas. Então, assim, por causa dessas escolhas, eles estão lá pagando. Às vezes o pessoal que está na comunidade, o pessoal não está na favela porque quer, não está vivendo uma situação por quê? Por causa de uma série de situações, uma série de circunstâncias que levou ele a isso aí. Mas ele está ali lutando. E cada pessoa, cada família que a gente vê, a coisa que me deixa mais feliz é de ver as pessoas lá progredindo, ver as pessoas lá mudando. E eu sempre falo, às vezes eu falo para as pessoas, né? Eu partilho com as crianças, com o pessoal, assim, às vezes eu falo assim, quem dá a última palavra na sua vida é Deus. Então, você não é isso. Você está no momento. E eu passei por momentos na minha infância de dificuldades e consegui superar. Não é identidade. E consegui superar. Então, isso é muito bom quando a gente vê as famílias progredindo, porque são famílias trabalhadoras, famílias lutadoras, que querem só uma sua moradia, que é um direito, né? E por uma circunstância eles não conseguirem, mas estão ali lutando, não estão desistindo. E não é porque tá... mas a comunidade... o pessoal fala, vai para a comunidade, o tráfico. Não tem isso não. As pessoas estão ali abraçando e estão lutando. Né? E vi pessoas de bem, cada um na sua expressão de fé. E estão reorganizando e dando um novo sentido ali. Então, você vê a comunidade progredindo. Né? E só tem a crescer. Isso é muito bom. E se você pegar, você vai falar, tem o traficante, tem lá, tem
ali atrás do shopping, tem em todo lugar. Qualquer lugar. Todo lugar. Não vem contar a história que é só lá, que não é, não. Lá é o pequeno. Exatamente. Lá é o pequeno ainda que tem. De forma alguma. Então, assim, e pessoas que fazem escolhas erradas, né? Como você falou, você foi na PEL, né? As pessoas que fazem a escolha errada lá, é que lá eles fizeram e foram pegos. Porque tem gente, quantas pessoas aí estão na sociedade fazendo coisa aí, escolhendo e estão escondidos, né? Estão ali travestidos. Então, assim, eles estão ainda, continuam ali na sua coisa. Protegido ainda por um escudo, né? Exato. Por uma máscara, aqueles ali erraram, mas estão pagando pelo seu erro. Quem está na comunidade, seja lá onde for na comunidade carente, está por uma situação, mas é temporário. Eu sempre falo isso para as pessoas. Então vamos lutar, vamos buscar qualificação, vamos cair. O povo trabalha, o povo é guerreiro, o povo levanta e vai à luta e tem conseguido. Então tudo que sempre eu falo para eles, nós temos que, mesmo em meio a espinhos, é uma área seca, sem perspectiva de vida, nós temos que florescer. Por isso que eu sempre falo assim, no slogan do nosso projeto é floresça onde Deus lhe plantar. E onde Deus tem lhe plantado, né? É ali que você tem que florescer. Né? Porque às vezes florescer nessa sala aqui gostoso, falar de coisa boa é bom, né? Mas está lá na PEL, está lá na comunidade, está ali aqui e acolá falando de uma coisa, levando uma mensagem positiva, instrutiva para alguém. Isso eu quero ver quem faz, isso é difícil, são poucos, são somente os chamados. E você ainda queria script, né, para a gente falar, né? Nós estamos aqui falando quanto? Quase 1h30. Olha. Papo muito gostoso, você vai precisar voltar, cara. Vai precisar voltar, porque ficou tanta coisa para te perguntar, tanta coisa para a gente saber a respeito do Instituto Alicerce mesmo. Nós falamos pouco, né? Até falamos do que vocês vivem um pouquinho, mas é tanto assunto gostoso, que é interessante, que a comunidade precisa estar participando. E nós vamos voltar mais uma vez. Se você puder nos atender o ano que vem, ali logo no começo do ano, a gente fazer de novo. Vamos lá? Um abraço. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Pode ser. Eu que agradeço a oportunidade do convite. Sempre é muito bom fazer um bate-papo com você. Sempre é muito bom estar falando do Instituto, falando dos projetos. E, principalmente, sempre é muito bom estar falando de pessoas, falando de histórias. Né? De histórias que modificam, histórias que se transformam, histórias que deram certo. Né? Então, assim, eu sou uma história que tinha tudo para não dar certo e deu certo. Por quê? Porque eu acabei aprendendo a florescer e ressignificar. Aprendendo a ressignificar algumas coisas da minha vida que não foram positivas, e hoje eu tento também levar essa semente, apenas uma semente. Né? Então, eu agradeço mais uma vez poder estar aqui e falo para vocês assim, que vocês possam também florescer onde Deus lhes chamar e plantar a todos vocês. Com certeza. Abraço. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado.